Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Poucas vezes eu fui tão impactado com um testemunho como este que eu acabei de assistir. Por isso eu quero que você assista, eu vou colocar daqui a pouco, para você entender como funciona o mundo espiritual. Eu sei que aqui no Brasil tem muita bruxaria, tem muito ocultismo, muitas pessoas que invocam Satanás mesmo, só que isso a gente não fica sabendo, é muito oculto, né? E na África do Sul ficou muito conhecido aqueles cultos ritualísticos em que as pessoas se reúnem para assistir manifestações sobrenaturais. Na internet viralizou muito aqueles vídeos de pessoas rodando, e de repente eles olhavam lá, não tinha ninguém lá dentro, então objetos se moviam, pessoas voavam. E esse testemunho aqui, de um livramento que esse rapaz teve, você vai ficar chocado. E inclusive eu vou contar rapidamente um testemunho que eu tive. Não sei se você sabe, eu já contei aqui no meu canal o meu testemunho, mas eu tinha um sonho, sabe, de me tornar hippie quando eu fizesse 18 anos, e eu também queria ser bruxo. Isso mesmo, eu queria estudar bruxaria. Quando eu era adolescente eu já estudava algumas coisas, mas eram coisas leves, sabe? Mas eu tinha muita vontade de poder usar poderes. Eu sei que isso atinge principalmente os adolescentes, os jovens, porque nós sabemos que a adolescência é a fase da descoberta, a pessoa está querendo conhecer coisas novas. E eu, por ser muito curioso, eu achava muito interessante as histórias de pessoas que eram bruxas, de verdade mesmo, não como esses do vídeo, dos filmes, mas bruxaria na verdade. E aí, eu me interessei por esse assunto. Só que quando eu fiz 18 anos, Deus tinha outros planos para mim, e Deus me ofereceu o convite para eu aceitar Jesus, através de um primo meu que juntos nós fazíamos muita bagunça, muita coisa errada. Eu me converti ouvindo a mensagem do evangelho, sabe? E aí o inimigo, ele tinha planos para mim, só que Deus, ele interrompeu os planos de Satanás. E um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia é aquele que diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E eu sempre penso nisso, sabe? O diabo, ele trabalha muito, ele é muito estratégico. Mas, irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus também opera grandemente, e o poder de Deus, o poder de Jesus é infinitamente maior do que o poder do inimigo. O problema é que nós focamos somente no poder do inimigo, damos muito ibope para ele, sendo que nós devemos também testemunhar os livramentos, o poder de Deus. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de me converter e o inimigo tinha ficado furioso porque ele não queria me perder, sabe? E talvez você está aqui me assistindo, você é novo convertido, você sabe a luta que é. É como se você pudesse comparar a sua vida ao povo que estava preso no Egito. Lembra na época de Moisés? Aquele povo estava escravo nas mãos de Faraó. E Faraó, representando Satanás, queria oprimir o povo de Deus, queria matar aquele povo. E então foi uma luta, né? Toda vez que Faraó, ele dizia que ia libertar o povo, acabava não libertando. Foi uma batalha, eu imagino aquela batalha no nível espiritual. A grandiosidade que foi, inclusive Faraó tinha os seus bruxos, tinha os seus feiticeiros, né? Só que o poder de Deus foi muito maior do que o poder do inimigo. E então eles foram libertos, eles foram arrancados, né, das mãos de Faraó, e Deus abriu o mar de forma poderosa, maravilhosa. É isso que Deus faz na nossa vida. Só que então eu era novo convertido, eu já tinha saído do Egito, eu já tinha deixado o mundo, sabe? Só que o inimigo, como Faraó, ele estava furioso, ele não queria me perder. E aí então, irmãos, eu me lembro que praticamente toda noite o inimigo vinha me enforcando, e aí eu clamava o sangue de Jesus, eu invocava o nome de Jesus e o diabo batia em retirada. E aquilo tudo foi me fortalecendo na fé, sabe? Porque eu sabia que eu não podia recuar, eu não podia retroceder, porque senão o inimigo ia me destruir. E então, irmãos, eu fui aprendendo o poder da autoridade do nome de Jesus. E aí toda vez que eu era enforcado no sonho, eu sonhava que o diabo estava correndo atrás de mim, pessoas queriam me matar, e em tudo aquilo Deus foi me dando livramentos. E aí teve um sonho específico, irmãos, que eu me lembro direitinho. O diabo tinha entrado lá dentro de casa. Irmãos, aquilo me apavorou e eu só sei que eu saí correndo e escondi dentro do banheiro. Irmãos, parecia coisa de filme de terror, sabe? E aí o diabo começou a rondar toda a casa e ele foi entrando em cada cômodo. Irmãos, foi um sonho muito real, extremamente real. Até o momento que ele atravessou a porta e ele entrou no banheiro. E naquele momento eu sabia que não ia ter jeito, eu ia acabar morrendo, sabe?
Foi como se fosse o último ataque do inimigo ali, com muita força. Só que, para minha surpresa, irmão, vocês não sabem o que aconteceu. Naquele momento ele passou por mim, e aí eu pensei, ele não me viu, mas como que ele não me viu? Como que pode isso? Então ele foi de um canto ao outro e rosnando, ele estava extremamente irado. Irmãos, para minha surpresa, ele passou, ele olhou assim bem no meu rosto, assim, sabe? E aí eu pensei agora, e isso no sonho, irmãos, eu sonhando com isso. De repente ele olhou para um lado, olhou para o outro, como se eu não estivesse lá. Irmãos, naquele momento Deus tinha feito eu ficar invisível aos olhos do inimigo. E então eu recebi aquele livramento e eu pude entender que Deus estava comigo, sabe? Apesar de todas as lutas, batalhas, Deus estava me guardando, me protegendo. E aí quando eu assisti esse testemunho que eu vou colocar agora para você acompanhar, eu me identifiquei muito porque é exatamente isso que aconteceu. Só que a diferença é que esse rapaz, ele viu no mundo físico. Dá para acreditar nisso? Enquanto eu via num sonho o inimigo tentando me atacar e Deus me escondeu debaixo das suas asas. Nesse momento aqui, esse rapaz teve um livramento em vida real e ele conta os detalhes. E eu quero muito que você assista. Fica aqui comigo, são a média de 8, 9 minutos, mas é muito importante que você assistir para você ver, irmãos, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tá certo? Quem contou esse testemunho foi o cantor Marcos Freire. Ele canta até aquela música, ficou muito conhecida, Yahvé se manifestará. É uma música linda e ele tem um trabalho maravilhoso na Angola, no Congo, no Brasil também. Um trabalho maravilhoso de apadrinhamento de crianças carentes. É uma obra fantástica, irmãos. Eu vou deixar aqui o testemunho dele e depois eu peço que você compartilhe. Muitas pessoas vão ser edificadas. Amém? Ouve aí. Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando. Havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chauffeur, que era o motorista, né? Chauffeur em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou, você tá vendo? Eu não tô vendo. E eu, como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo. E ele disse, é real que você tá vendo, eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você. E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine tá aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu tô aqui falando pra vocês, ela tá lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. Lembra, Slaine, de quando houve aquele ataque, né, junto ao dono do comércio de Kinshasa, ali no centro de Kinshasa, que ela foi atacado e morreu, e eles invadiram a RTNC e mostrou na televisão e saiu o noticiário desses bruxos rebeldes. Você lembra que você estava lá? A Slaine, isso é verdade. Obrigado, Slaine. Slaine tá lá. Ela mora na República Democrática do Congo e ela tá sendo uma testemunha do que aconteceu lá. Olha o que aconteceu. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. A gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural.
E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo, ele é um bruxo. E eu, como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo, e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave. Você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto. Quando eu oro em línguas, eu venho a sentir. Essa é uma arma espiritual, irmãos. Eu faço muito isso aí, ó. Eu posso começar a orar em línguas agora mesmo. Tem momentos que Deus vai me tocar. Você tem que fazer também. Peça a Deus. Eu vou começar por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo, mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária. E elas oravam em línguas. E enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós dentro do carro. E parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo, ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito. Amém. Aleluia. Uma vez que eu ando no espírito, eu me torno invisível para as ciladas do diabo. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no Espírito, mais eu me torno invisível para a obra. Vamos nos santificar, irmãos. Aleluia. Vamos andar no Espírito e não na carne. Vamos fazer jejuns, orações. Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito. E tem pessoas me perguntando aqui, mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito que o diabo vai ter medo de você. Aleluia. Eu quero profetizar no dia de hoje, esse feriado, 13h45, uma live de repente, aleatória, onde tem 900 pessoas que estão crendo no poder de Deus, que o diabo vai correr de você. O diabo vai ter medo de você. Toma posse, irmãos, toma posse. Você não chegou nesse vídeo aqui por acaso. Deus tem uma obra na sua vida. Aquele trecho que demoraria 20 minutos, demorou 50 minutos, quase uma hora. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo, olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação. Porque homens, bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Você precisa começar a estar tão ligado no Espírito que você vai denunciar a obra do diabo. Na sua casa o diabo não toca, nas suas filhas o diabo não toca, no seu casamento o diabo não toca, nas suas finanças o diabo não toca, nos seus o diabo não toca, naquele que tem o sangue do Cordeiro o diabo não toca. Glória a Deus. Existe um pacto estabelecido em Cristo, aonde nenhuma arma forjada preparada contra você prosperará. Aleluia. Deus está te guardando a tua casa. Pode ter certeza. Porque a qualquer momento vocês vão ser retirados do país. E eu, como assim? Olha lá. Homens bruxos, rebeldes e invisíveis, eles invadiram os principais pontos da capital para amedrontar o governo do país, e a missão deles é matar brancos. Eu sou o quê? Branco. Mas por que eu não morri? Aleluia. Porque maior é aquele que está em mim
Ele não nos enxergou. Gente, tem mais um detalhe que eu não contei no vídeo porque foi muito curto. Aqueles homens em 2 dias paralisaram aquela capital. Eles libertaram centenas de presos. Uns dizem mais de 3.000 presos foram soltos em 2, 3 dias. Rebequinha, vou te ligar. Te amo, bebê. 2, 3 dias. Eles libertaram 3.000 presos, passando as mãos nas prisões, e elas, só você viu, eu vi, minha mãe viu e a missionária viu. Mas parecia que eu tinha mais clareza sobre aquilo porque eu estava liderando a missão naquele momento. Porém o chofé não viu porque ele não estava ligado no espírito, mas nós estávamos orando em línguas. E tiveram pessoas que comentaram, enquanto isso no Brasil, pessoas estão preocupadas com as paredes pretas. É verdade, vai se preocupar em desfazer a obra do diabo, vai se preocupar em trazer o céu para a terra, seja a parede vermelha, preta, azul, branca, não importa a cor da parede. Eu preciso ter consciência do que eu carrego, e o diabo tem consciência do que ele é. Só que eu só paro o que o diabo está fazendo quando eu entendo quem eu sou. Você precisa entender que esse poder de Deus está liberado para nós, querido. O poder de Deus, o mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita dentro de nós. Eles só matariam brancos? Não. São 14.000 homens rebeldes no Congo, e esses homens, cada bando tem uma missão diferente, e a missão daqueles 7 era matar brancos. Essa era a missão daquele grupo, e um deles vieram até mim, mas eu fiquei invisível com a minha equipe diante dos olhos deles. Você está entendendo? Eu lembro que durante a semana passava na televisão imagens de pessoas, eles lançando corpos em carrinho de mão para amedrontar o país, como se tivesse trazido a guerra de volta para a capital. A guerra está no leste do país, onde nós estamos agora. Nós temos um orfanato, um centro, uma casa de acolhimento no leste do país, lá em Goma, onde resgatamos no ano passado 120 órfãos da guerra. Mas aonde nós estávamos nesse acontecimento do bruxo era na capital, era Kinshasa, onde tem confrontos, mas não tem guerra. A capital do Congo não está em guerra. Tem ataques, confrontos, irmãos, eu vou encerrar aqui. Mas deu para ver, deu para perceber, irmãos. Olha que testemunho tremendo, né? Aquele bruxo, ele fez uma viagem astral. E, inclusive, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com toda forma de ocultismo, sabe? E eu até me lembro que, assim que eu me converti, eu via, né, que Jesus fazia milagres, Jesus operava tanto ali na Bíblia, e eu comecei, irmãos, com uma bobeira, sabe? E eu comecei a falar assim: luz, se apague em nome de Jesus. Eu comecei, sabe, assim, caneta, se mova em nome de Jesus. Irmãos, eu era novo convertido, as primeiras semanas ali, conhecendo ainda a palavra de Deus, e eu pensava, por que o nome de Jesus não faz isso? Já que o inimigo faz tantas coisas aí visíveis, né? Irmãos, o Espírito Santo, ele me puxou a orelha, sabe? Ele falou: Jesus não é mágico, Jesus não precisa provar nada para ninguém. O diabo, ele dá tudo de mão beijada. Quando a pessoa invoca ele, o diabo, ele se revela através desses poderes. Mas e o poder invisível, que é o que Deus opera, que é muito maior do que o do diabo, entendeu? Então, não brinque com fogo, não brinque com coisas erradas. Ore sempre na sua casa. Quando você for orar, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Estenda as mãos nos lugares onde você for. Fique ligado no Espírito. Amém? A Bíblia diz que as coisas espirituais são para quem crê, para quem está no nível espiritual. O homem natural não entende as coisas espirituais. E é por isso que você precisa estar firme com Jesus. E se você foi muito edificado, assim como eu, com esse testemunho, compartilhe. Vamos mostrar para as pessoas, irmãos, que o poder de Deus é real. Olha que interessante. Aquele rapaz, durante meia hora, 1 hora, ficou vendo o bruxo e o bruxo não via ele. Olha como que Deus dá livramentos, irmãos. Imagine quantos livramentos a gente recebe todo dia, não é verdade? A gente nem tem noção do poder de Deus. Então, que você possa pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais para você começar a ver nos mínimos detalhes aonde o inimigo tenta entrar. Tome cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você pensa, as pessoas que convivem à sua volta. Não coloque qualquer tipo de pessoa na sua casa. Seja vigilante. É isso que Jesus nos manda fazer, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.